Foco no afeto de número 284. Tema de hoje, afeto, custo e preço. Sim, tem um custo e tem um preço. Custa para você elaborar-se como uma pessoa afetuosa, para se preparar para o afeto, para se graduar, se habilitar a ser uma pessoa afetuosa. E tem um preço que você paga para exercer o afeto depois. É nesse sentido que eu digo o tema de hoje, afeto, custo e preço. Dá trabalho. Por quê? A gente está vivendo uma sociedade absolutamente hostil. Né? A humanidade ainda está de praga biológica, a natureza dispara lá aquele impulso de autodestruição, de destruição dos semelhantes do meio ambiente, porque a natureza quer que reduza o número de espécimes ao número que a natureza entende como sendo um número saudável para ela, segundo a percepção da própria natureza. Agora, isso não impede que você entre em estado de excelência biológica. Você não precisa ser levado por esse tsunami de destrutividade, não precisa. Você pode concordar, aceitar fazer isso se você quiser, mas não precisa, não é necessário, né? E é disso que a gente vai falar. Mas, gente, quando alguém pergunta, poxa, para você se tornar afetuoso, quanto você acha que vai custar a você? O que trabalho vai te custar? Não raro as pessoas podem responder da seguinte forma, poxa, mas eu já sou afetuoso. Eu já sou afetuoso. Mas aí a outra pessoa que está perguntando se tem alguma percepção, olha, não parece. Tendo em vista a forma como você trata as outras pessoas, tendo em vista a forma como você se destrata e como você destrata as pessoas, a maior parte do tempo não dá para dizer que você é uma pessoa afetuosa, né? Uma pessoa, persona, ego, ok? Deixando bem claro aqui. Não, mas é que eu sou afetuoso na medida do possível, exatamente. Chegamos lá, todos nós somos afetuosos, exercemos o afeto, expressamos o afeto na medida do possível para cada um, de acordo com o nível de consciência de cada um, ok? Se a gente fizer uma pesquisa com a gente mesmo, quanto do meu dia eu passo tendo sentimentos destrutivos e quanto do meu dia eu passo tendo sentimentos saudáveis? Aí você vai chegar à triste conclusão de que você passa a maior parte do tempo estressado com sentimentos muito destrutivos. Ou seja, a barra é pesada na maior parte do tempo aí dentro de você, como é para a esmagadora maioria dos seres humanos hoje em dia e, no meu entender, desde sempre. Então, para que nos tornemos, nos habilitemos, nos graduemos podemos nos chamar de seres afetuosos, é preciso que pelo menos 51% do dia a gente exerça os sentimentos saudáveis e, portanto, aí uma postura, um exercício afetuoso em relação a gente e em relação aos outros, né? Como não é isso que está acontecendo, aí está a razão do nosso encontro de hoje, o tema de hoje, afeto, custo e preço. Vamos falar do custo, quanto custa, não é? Quanto custa você se tornar uma pessoa afetuosa? Afetuosa mesmo, de fato. Quanto custa um bom afeto? Quanto custa para você se graduar a ser tão afetuoso a ponto de atrair pessoas que sejam afetuosas para com você? Porque se você não é afetuoso, se você não se exerce afetuosamente, dificilmente você vai ter gente que vai exercer afeto em relação a você. Então, quanto custa, não é? Alguém pode dizer, custa eu fingir bastante, eu tenho que fingir que eu sou afetuoso, eu tenho que fazer um tipo de simpático, né? Fazer um personagem simpático, eu tenho que fazer uma máscara, arrumar uma máscara de simpatia e tudo, de afeto, tem que fingir, porque aí a outra pessoa acha que eu estou sendo afetuoso e ela é afetuosa comigo. Para um menos perceptivo, sem dúvida, isso acontece, é o que muitos fazem, né? Conduta psicopática, né? Não quer dizer que quem faça isso seja psicopata. O não psicopata pode ter um comportamento psicopático, tá? Ou seja, manipulando para ter poder e poder para ter prazer, que é, assim, em última análise, a arte desta sedução bem primitiva. Então, quanto custa para você ter um bom afeto? Custa elaborar um personagem? Se você não é psicopata, você vai adoecer, porque você vai criar esse personagem, vai chegar, depois de 20 anos, você vai começar a adoecer.
porque você está fingindo para você mesmo. Você não está exercendo o afeto. Você tem um afeto, mas o afeto só faz bem para a saúde quando ele vai e vem. E quando a gente está na miséria, na migalha afetiva, lá, uma esmolinha de afeto, pelo amor de Deus, a gente faz a seguinte equivocada conta. Não, peraí, eu faço aqui um personagem, aí eu recebo afeto e está tudo bem, eu fico nutrido, fico ótimo, nutrido. Só que não, porque só há nutrição quando você doa afeto genuíno e quando você recebe na mesma medida, na mesma relação, no mesmo momento ali. Quando você está vivendo uma relação energética com a outra pessoa, quando a sua energia e a energia da pessoa estão ali numa interação tal que você é afetuoso e a pessoa é afetuosa com você. Isso não quer dizer que na prática você dê um beijo, a pessoa dá um beijo imediatamente em você. Não tem nada a ver com isso, não é cartesiano o negócio. É que você sente que a pessoa está sendo afetuosa com você e você com ela. Se a pessoa dá afeto para você e você dá um fake para ela, uma hora ela vai sentir. Mesmo sendo ingênuo e pouco perceptível, ela vai sentir. Vai ter alguma coisa que está incomodando, mas ela não vai saber bem o que é. Mas com o tempo ela vai pegar bode de você porque você criou um personagem. E você também vai ficar mal, porque você não está doando. Porque você não considerou que doar afeto te faz bem antes e mais do que bem à pessoa que recebe o seu afeto. É assim que funciona. Então não adianta ser fake, ser falsamente afetuoso. Não resolve. Não resolve. Só gera mais. Quer dizer, pode gerar alguns negócios. Aí é psicopático mesmo. Você está usando a cara de afeto, de simpatia, criou um personagem lá simpático para fechar negócio, para parecer uma pessoa interessante, para parecer uma pessoa, poxa, olha aí, eu sou legal, eu penso na humanidade, eu escrevi 10 artigos sobre o afeto e não sei o quê, poxa, eu fico falando sobre o afeto o tempo todo e tal, e todo mundo adora, e todo mundo me adora por causa disso, quando isso não é verdade. Se isto não é verdade, as pessoas percebem, elas percebem. Sabendo que estão percebendo o que é, ou seja, quando eu quero dizer que elas percebem é o seguinte, elas percebem, elas podem não saber decodificar e dizer em palavras, esse cara está sendo falso. A pessoa pode sentir aqui que você está querendo cultivar, cativar o afeto nela. Mas o alimento não vem, a nutrição afetuosa de você não vai para a pessoa. Ela percebe que você está ali querendo fazer um tipo, é o psicopático ou mesmo o psicopata. Ok? Eu estou falando isso aqui, gente, para a gente ter uma ideia do quadro em que a gente vive, tá? A gente pensa no afeto como pensa em negócios. É claro, numa sociedade em estado de praia biológica, todo mundo bélico, né? É tudo estratégia de guerra, de poder. Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair, o amor volta. Então, quando eu começo a pensar em estratégia de afeto, quanto custa, né, um bom afeto? Ah, bom, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... A pessoa gosta que faça isso, que faça aquilo e que faça aquilo. Eu faço as 3 coisas que ela gosta e ela pode não se sentir bem. No começo, talvez ela se surpreenda. Mas você vai repetir as 3 coisas que ela gosta, ok? Você pode até randomizar, fazer em ordem diferente, né? Mas ela vai sentir que você está usando estratégia. Ela pode não decodificar isso. Essa é a palavra que estava me faltando há pouco. Ela pode não decodificar que você está fazendo isso, mas ela sente. Tem alguma coisa de errado, é que eu não sei o que é. Então não adianta, o fake não adianta. A gente está muito acostumado. O meu mestre Gersa falava uma coisa interessantíssima, que a sociedade, a mídia principalmente, que é o mestre, o grande mestre de todo mundo, mestre da treva, vamos dizer assim, na minha opinião, humilde opinião, ele diz o seguinte, que a sociedade te condiciona a achar que uma determinada coisa é outra e que a outra é uma. Então põe, por exemplo, na televisão um monte de gente que dá aquele sorriso que você sente que não é verdadeiro, mas é todo dia, 20, 30 anos você assistindo televisão e todo mundo com aquele sorriso que não é verdadeiro. Se você tem um pouquinho menos de sensibilidade, um pouquinho menos de sensibilidade do que uma pessoa bem sensível,
você vai achar aquele sorriso a coisa mais natural. Você vai ver aquela apresentadora de televisão, por exemplo, que tem um programa infantil, que ela dá um sorriso, é só na boca, porque o olho está com ódio. Com ódio não se sabe do que, se é das crianças, ou se é da profissão, ou da briga que ela teve com o diretor, sei lá o que, mas está ali e sempre com aquela cara. Então aquele sorriso é o sorriso da alegria. Você cresceu achando que aquele é o sorriso da alegria, porque você ficou vendo aquilo lá. A alegria é isto. De repente, até a sua percepção mais sensível, mais profunda, pode detectar, poxa vida, mas eu vi uma outra pessoa sorrindo, nossa, aquele ali tem uma alegria imensa, né? Ah, mas essa daqui é a tal da apresentadora, digamos. A apresentadora não é... Isso é uma leitura inconsciente. A apresentadora não é tão alegre quanto ela. Ah, mas é assim, todo mundo fica alegre. Quando ela sorri, todo mundo fica alegre. Ah, então isso também é alegria. E você começa a entender que aquilo ali é alegria, que aquilo ali é afeto. Aquele olho frio, aquele monte de dente exposto e aquele olho frio. Ok? Então a gente está bem condicionado a achar que afeto é bem menos do que afeto. É, na verdade, estratégia para angariar simpatia, angariar contratos, angariar status social e por aí afora. Estratégia de poder. Poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor voltar, o poder tem que sair, ok? Então, a resposta ao quanto custa um bom afeto, a maioria esmagadora das pessoas entende que assim, eu tenho que criar um personagem, que é o que eu estou falando aqui. Criar um personagem simpático e tal, que convença mais ou menos e tudo, eu vou ser sempre simpático, né? Você sempre vê o que todo mundo gosta, falar a palavra certa que todo mundo gosta, na hora certa, do jeito que todo mundo gosta, e aí pronto, aí eu seduzo todo mundo, eu tenho todo mundo nas minhas mãos. Jogo psicopático, né? Então, quando se pergunta isso, quanto custa um bom afeto? A resposta é essa. Agora, para uma pessoa sensível, perceptiva, quanto custa um bom afeto? Poxa vida, custa um trabalho dentro de mim muito grande para desenvolver a minha percepção sobre mim mesmo e sobre os outros, consequentemente, para que eu perceba o quanto sou interessante, para que eu desenvolva um amor não narcísico, que narcisismo não é amor, né? Mas tem essa pecha aí, né? Para que eu desenvolva um amor verdadeiro em relação a mim, portanto um amor verdadeiro em relação aos outros, e foque a minha vida totalmente no afeto, as minhas relações totalmente no afeto. Mas como fazer isso, meu Deus do céu? A percepção está dizendo lá, a intuição diz que é por aí. É ser genuinamente afetuoso, desenvolver esse afeto. Mas isso para uma pessoa bem perceptiva. Aí ela vai dizer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu ponho isso em prática? Eu vou ser um idiota, eu vou ser aquele tonto que todo mundo abusa, que todo mundo chama de imbecil, de idiota, de ingênuo, né? Né? A pergunta complementar, isso é o que você tem que fazer para ter um bom afeto na sua vida. O que você tem que fazer para ter um bom afeto na sua vida? Se você está na linha de pensamento trevosa, que entendo eu, é de sombra, trevosa, de sombra Jung, ok? Naquela linha de pensamento da sombra, você vai ver, eu tenho que arrumar uma estratégia, criar um personagem, né? Agora, o que eu tenho que fazer para ter um bom afeto na minha vida? Ser afetuoso. A resposta da luz. Ser afetuoso. É claro. Como é que você pagaria para receber um bom afeto? Você pode entender essa pergunta entendendo pagamento em dinheiro ou pagamento do trabalho, seu trabalho em relação a você. Pagar dinheiro para o outro te dar afeto. Prostituição, basicamente. Isso é a ordem do dia nessa sociedade, estado de pagamento biológico que a gente ainda vive. As pessoas pagam para ter afeto. Pagam com comportamento, pagam com puxação de saco, eu já falei agora há pouco, né? Pagam com adulação, bajulação, etc, etc e tal. Pagam até mesmo com dinheiro. Ok? Isso define basicamente relação indigna. Quando falo sobre relações indignas, dignidade nas relações, é isso daí. A indignidade é exatamente isso.
Você paga para você ter um bom afeto. Na sua opinião, aquilo é um bom afeto. Uma opinião pobre, porque você não conhece o afeto de verdade. Se você conhecesse, você ia saber que não dá para pagar isso aí. Não tem como comercializar isso aí. Tá? Então já é um equívoco, né? Quando se pensa em dinheiro. Agora, pensando em autodesenvolvimento, autoconhecimento, como é que você pagaria para receber um bom afeto? Eu entendo que a resposta bacaninha seria meditação. Fazer muita meditação. Quanto é que você pagaria para receber um bom afeto? Quanto? Aí não é como, é quanto você pagaria. Tem gente que paga, eu pago metade do meu dinheiro. Ou se é uma fortuna, metade da minha fortuna, ou mais da metade da minha fortuna para ter um bom afeto. Tem gente que dá toda a fortuna para ter um bom afeto e vai dar com a cabeça na parede, porque não rola. Agora, o quanto do ponto de vista de trabalho, eu pago qualquer coisa, eu pago com a minha energia para me desenvolver, para crescer, para me tornar uma pessoa interessante para mim mesmo, para os outros, entender que a relação entre as pessoas é colaboracionista. Não tem nada de sedução, é colaboração, sincera, é verdadeira, colaboração. Quando eu entendo, quando eu percebo isso, aí muda de figura. Aí eu vou tratar de me autoconhecer. Quanto custa ser afetuoso? Aí a gente chegou perto da abordagem de hoje. Quanto custa ser afetuoso? Optar pela forma generosa, atenciosa, amorosa. Eu diria que ser afetuoso, optar pela forma generosa, atenciosa, amorosa, hoje em dia, é também aprender a lidar com a rejeição sem deixar de ser afetuoso. Largar o mimimi. Como é que faz isso? Você dá afeto e é rejeitado, você dá afeto e é rejeitado, você não fica focado na sombra. Se essa rejeição foi fundada ou não foi fundada, se você esperava uma retribuição da pessoa e não veio, então aí você vai perceber que é um equívoco seu. Eu não tenho nada que esperar. Eu sou afetuoso. O outro é como ele é. Se houver uma interação nutritiva, afetuosa, bacana, beleza. Se não tiver essa interação nutritiva, não dá para ter o afeto nesse nível que eu estava dando para outra pessoa. E tudo bem, vamos para a distância saudável, que é aquela da qual você consegue mandar e exercer algum amor em relação àquela pessoa, mesmo que seja uma distância que você não vê a pessoa, mas você está sempre mandando energia boa para a pessoa. Ok? Porque a rejeição do outro, o quanto ele é ruim, destrutivo em relação a mim, isso não pode interferir na minha afetividade. Principalmente em relação a ele, àquela pessoa. Porque aí, olha que poder eu estou dando para outra pessoa. Poxa, eu fiquei tanto tempo trabalhando, meditando, trabalhando meu autoconhecimento para perceber que sou interessante, de fato, genuinamente interessante, sou amoroso, sou afetuoso, estou exercendo isso. Aí vem um me rejeita, seu peso, seu bobo, seu feio. Bom, que raio de trabalho foi esse? Então precisa trabalhar mais. Tá? Aí medita mais. A gente vai meditar mais. Ok? Isso porque o afetuoso quase sempre não é tratado com a mesma generosidade com que trata os outros. Isso é um fato. Se você vai se tornando afetuoso, a média das pessoas não está na mesma velocidade que você. Claro, porque você singularmente decidiu desenvolver a sua afetuosidade, tá? A sua afetividade. Aí é claro que a média das pessoas não vai acompanhar isso. No entanto, você continua, por compaixão até, e por compreensão, entender que as pessoas não têm obrigação de descobrir que precisam se tornar afetuosas. Não. Isso é uma descoberta sua. Aí você vai enxergando mais, vai vivendo mais. E você vai vibrando cada vez mais numa frequência afetuosa, afetiva, amorosa. E se você se mantiver nessa vibração afetiva, amorosa, verdadeira, leve, você começa a atrair pessoas da mesma frequência. Ok? Isso é claro, né? Então, a rejeição é muito frequente em relação àquela pessoa que se torna muito afetuosa. Porque a maioria das pessoas não está neste nível de percepção.
Não está. Ou até você pode estar num grupo ali, num grupo em que as pessoas não estão exercendo o nível de consciência afetuosa, afetiva, num alto nível de afetividade. Não estão exercendo. Mas ali dentro pode ter pessoas que exerçam esse nível. Agora, devido ao grupo, devido à intenção, muitas vezes equivocada, de se equalizarem com o grupo, de se tornarem iguais ao grupo, pelo menos naquele momento ali, estão fazendo um personagem que as violenta individualmente. Não é? O personagem, faz de conta que eu não tenho tanta consciência, então eu vou usar de gozação, sarcasmo, ironia, eu vou desqualificar, eu vou fazer fofoca e tal, mas isso é porque esse pessoal aqui é muito primitivo. Mas saindo daqui eu já vou meditar e tal, não sei o quê. Isso é uma fase do desenvolvimento da consciência. Mais para frente a pessoa deixa de frequentar grupos assim, pelo menos voluntariamente. Né? No ambiente de guerra social, o afetuoso é sempre o mais frágil e precisa ser e estar muito seguro para manter o trato afetuoso. Tem que estar seguro. Você tem que ter visto já, não é obrigação, você tem que ter visto já a questão afetuosa do mundo, afetiva do mundo, o despreparo que o mundo está para viver o afeto, pelo menos botar o afeto na frente. O despreparo é gigantesco. Então é preciso ser e estar muito seguro de que esta é a sua excelência, que o afeto generoso é a sua excelência, ok? Precisa assumir seus valores afetivos com clareza e ter muita segurança para manter-se convicto. É porque você, de repente, você vai desenvolvendo seu nível de consciência. Não está num nível lá muito alto, mas está desenvolvendo bem. Aí chegou a pô, quanto mais afetuoso eu sou, mais paulado eu levo. Pelo amor de Deus, isso não vale a pena. Então a sua convicção balança. E é natural que balance, porque você precisa questionar. De repente, pô, não acredito nesse treco. Aí você tenta voltar para aquele modo nada afetuoso, fazer o jogo bélico da sociedade. Mas aí, como a consciência já aumentou um tantinho, que seja, consciência não tem retorno. Você pensa que consegue voltar, mas você começa a adoecer por dentro, começa a se sentir muito mal. Aí você fala, puta meu, nossa, não dá, cara. Ai, que saudade das minhas ignorâncias, não é? Saudade do tempo que eu não percebi esse treco, caramba. Então não dá, não tem condição. Eu vou ter que estar lá exercendo minha consciência afetuosa, escolhendo um grupo de consciência parecida com o meu. E tratar bem esse pessoal todo, embora no convívio com o pessoal que tem menos consciência, o convívio ele é desagradável, ele é hostil, desconfortável pra caramba, pelo desnível de consciência. Mas a gente não é superior a ninguém, não é? Nesse ponto você tá com mais consciência, mas tem muitos outros pontos que todos aqueles ali que estão com pouco afeto, eles têm outros aspectos da vida deles, eles são seus mestres, ok? Por isso que eu criei a frase, somos todos mestres e discípulos de todos nós, com essa consciência. A gente está falando aqui da afetividade, do afeto, né? Então aí sim, a gente está medindo uma característica específica, dentre as infinitas características que nós temos, dentre os infinitos aspectos que nós temos, não é? Para isso, quando você vai se tornando mais afetuoso, saber perdoar é essencial. Numa determinada fase do seu crescimento, saber perdoar o outro é essencial. Perdoar a si próprio e aos outros. Melhor ainda que saber perdoar é saber perceber o nível de consciência daqueles que erraram para com você. Isso é melhor do que perdoar. Porque assim, quando você percebe o nível de consciência da pessoa, você descobre que ela não podia fazer diferente do que ela fez. Porque o nível de consciência dela não permitia. É melhor do que perdoar, quando você percebe que o nível de consciência daquela pessoa é que eventualmente causou aquele erro que ela cometeu em relação a você. E quando você percebe esse nível de consciência, você nem pensa em perdão. Você nem culpa a pessoa, porque você entende o mecanismo que levou aquela pessoa a fazer aquela burrada lá com você. Você nem vai culpar os seus agressores, portanto, você perdoar porque você nem culpou, né? O afeto honesto, ele não é socialmente conveniente. Claro, estamos falando aqui de uma sociedade bélica que de repente você vem com afeto honesto, pelo amor de Deus, você é o ET. Você é o subversivo, né? O afeto honesto não é socialmente conveniente nem cria atalhos.
Ah, eu vou ser honestamente afetuoso, porque aí com isso eu consigo um atalho para conseguir tal coisa assim. Então já não é afeto honesto, ok? Já não é. Já é interesseiro, ok? Então quando está pensando em atalho, né, burlar, pular etapa, ou seja, você vai para o afeto, entre aspas, que não é afeto funcional, quer dizer, ele é uma ferramenta para você obter uma outra coisa, né? É uma perversão do afeto. Criar atalhos é fazer negociatas, bajulação, que são armas de guerra no nosso social. Ser afetuoso custa caro e só tem cacife para pagar quem tem bom caráter e convicção amorosa. Gente, bom caráter é um treco extremamente relativo, uma expressão extremamente relativa, e eu gostaria que bom caráter aqui fosse entendido como um caráter saudável, onde você vê a saúde, tem como objeto a saúde em todos os seus atos, ok? É por aí. Repetindo, ser afetuoso custa caro e só tem cacife para pagar a pessoa que tem bom caráter e convicção amorosa. Precisa ter convicção amorosa, porque na hora do perrengue, na hora da reatividade do outro, a desqualificação do outro, da fofoca, de todos aqueles detritos relacionais e emocionais, se você não tem convicção amorosa, você sucumbe e você entra na guerra. Aí você se polui, você adoece um tanto. Vai acontecer, você vai adoecer, você vai ficar bravo também, porque você entrou na energia lá do outro, da guerra, da beligerância e tal. Você vai se destruir um tanto e você vai ver depois, puxa vida, né? Como é que eu caí nessa armadilha, caramba? Nossa, então deixa eu voltar, vou meditar aqui para recuperar a presença, a percepção sobre mim mesmo, sobre o outro, entender os níveis de consciência e tal, papapá, ok. Para que eu possa me alinhar, me aprumar de novo e voltar àquele estado onde eu estou, porque eu não estava, né? A consciência não tem retorno. Perifericamente eu me estraguei momentaneamente, né? Ser afetuoso exige um interminável trabalho de autoajuste, autocorreção, que só é possível com humildade e persistência. A humildade é caracterizada pela percepção e aceitação das nossas imperfeições. Ok? Então é preciso que a gente se entenda como seres falíveis e imperfeitos. Nós somos, é o que nós somos. Estamos em constante aprendizado. Quando se associa a humildade à persistência, aí tudo bem. Ser afetuoso exige um interminável trabalho de autoajuste, de autocorreção, que só é possível com humildade e persistência. Autoajuste, autocorreção. Você errou, você corrige. Com humildade, aceitando as limitações. Aceitando que as suas limitações fazem parte do seu aprendizado. E a persistência, né? Esse trabalho começa na percepção das falhas, na concepção de si próprio. Puxa, eu achava que eu era X e sou Y. Eu achava que eu já estava no estágio tal e eu estou no estágio menos. Né? Eu achava isso de mim, mas eu não sou tanto isso. Né? Isso vai ajudando, gente, por incrível que isso possa parecer, isso vai ajudando na subida da sua autoestima. Pô, mas como sobe a autoestima se o cara começa a perceber todos aquilo que socialmente se fala, defeitos, que eu prefiro entender como características que são passíveis de evolução. Como é que o cara pode melhorar a autoestima percebendo que o cara é cheio de defeitos? Então, que ele percebe que ele está trabalhando, ele está realizando um trabalho. Quando ele diz assim, eu sou um idiota, aí ferrou, porque ele, poxa, fechou, né? Ele fechou, eu sou um idiota, acabou. Agora eu estou idiota, ou eu fiz um ato idiota, eu cometi um ato idiota. Opa, aí é diferente. Eu não sou, eu pratiquei um ato idiota. Estou aprendendo como todo mundo, né? Então, é claro, isso ajuda muito a autoestima. Porque a autoestima pregada pelo social é o perfeccionismo. Quando você for extremamente perfeito, você é legal. Você nunca vai ser perfeito, portanto nunca vai ser legal. Você sempre está cada vez afundando mais no lixo. É equívoco isso. Quando você percebe, eu tenho características que são passíveis de evolução e eu estou trabalhando nelas. Não consegui ainda resolver todas. Eu sou um ser imperfeito, ainda. Né?
Eu estou num nível de imperfeição ou estou num nível, melhor falando, de evolução. Não estou na meta, estou longe da meta, estou próximo da meta, não importa, eu estou crescendo. É isso que, esse é o foco. Esse é o foco, não é? Pode parecer simplista demais, mas este é o fato. Quem não desenvolve uma boa autoestima não é capaz de ser afetuoso com os outros. A gente sabe que a humanidade ainda é uma tentativa e não terá sucesso enquanto não priorizar o afeto em todas as suas relações. O exercício do afeto tem o seu custo. O exercício do afeto tem o seu custo. É caro. Você arca com esse custo com muito treino de autovigilância, de muita meditação, de muito desapego, de muita atenção aos seus próprios sentimentos para ajustá-los ao modo saudável sempre que necessário. O desenvolvimento do afeto tem um custo alto, mas depois que você aprende o afeto, este afeto, esta percepção, esta consciência, vira um patrimônio de uso vitalício. Um patrimônio inalienável, ninguém tira de você. É que nem viagem, você faz uma viagem, aquilo ninguém tira de você, é uma experiência única na sua vida. Então o desenvolvimento do afeto tem um custo alto, sim. Todo esse trabalho, esse autotrabalho que eu venho falando aqui agora. Mas depois que você aprende o afeto, ele vira um patrimônio de uso vitalício, um patrimônio inalienável. Assim como por pura imitação o desafeto é consenso na nossa sociedade. Por quê? Por pura imitação. Você nasce e começa a aprender o desafeto. Você nasce afetuoso, você nasce em excelência biológica ou bem perto dela. Mas você vai desaprendendo o afeto. Então, por quê? Por pura imitação. Você é condicionado, é a tal da OCD, Universidade Compulsória do Desafeto, que a gente faz quando nasce num lar despreparado afetivamente, ou seja, 99,9% dos nossos lares. Ninguém é culpado disso, ninguém é cruel, ninguém é o algoz, não tem algoz. É uma condição natural, estado de praga biológica, é isso aí. Agora, a gente tem o que fazer para sair desse estado, né? Então você nasce ali numa família que fez de tudo, sente amor, quer te proteger, isso na melhor das hipóteses, quer te proteger, quer te educar e tudo, e comete grandes erros. Não tem como acertar tudo, não tem. E você é pequeno, você vai introjetando aquilo, assim, você não pode nem questionar, porque na escola se o professor fala um absurdo, você questiona. Mas com 2 anos de idade, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, você vai começar a brigar com o mundo com 13, com 12, com 10, sei lá, na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência. Assim como por pura imitação o desafeto é consenso na nossa sociedade, por pura imitação a gente vem imitando o desafeto que aprendeu na infância, também por pura imitação o afeto poderá ser consenso. Na medida em que você entra no estado de excelência biológica, ou bem próximo disso, estado de excelência, 100%, isso parece uma coisa tão de eugenia humana, eu não estou falando de eugenia humana de jeito nenhum. É chegar próximo da excelência biológica, você está com mais consciência, você se destaca em relação a algumas outras pessoas. E o seu convívio, o seu puro e simples convívio, quietinho lá com a pessoa, já é uma semente plantada. A pessoa tem uma outra referência, que ela pode achar meio doida, mas fica lá a referência guardada. Então, por pura imitação, por ver você exercendo o afeto saudável, leve, amoroso, próspero, puxa vida, que essa pessoa sabe que eu ainda não sei. Ok? Então, por pura imitação também, o afeto poderá vir a ser um consenso. Poderá vir a ser, né? E poderá vir a ser um consenso social, isso é um sonho, né? A tal da utopia. Mas antes da utopia, é sim, existe um processo de contágio de consciência pela convivência. Ok? E quando você descobre um jeito mais gostoso de viver, dificilmente você vai ficar contigo. Quando você descobre porque a sua consciência deu um upgrade, você percebeu, aí não tem como consciência não volta, tá? E mais ainda, sendo afetuoso, além de fazer um grande bem para você e para os outros, você deixa uma semente imortal no seu semelhante. E essa semente irreversivelmente um dia brotará.
Um dos maiores investimentos que alguém pode fazer é o aprendizado afetivo. A energia despendida com o aprendizado do afeto é exponencialmente compensada com a prática deste afeto pelo resto da vida. Não importa o custo, generosidade, afeto, amorosidade, não tem preço. Ok, agora vamos falar do preço. Ok? Você conquistar dentro de você, isso não tem preço. Tem um custo, mas não tem preço. Você conquistar dentro de você. Agora você paga um preço para exercer o afeto. Ok? Não para comprar o afeto, que você não compra, mas para exercer. Atos afetuosos, tais como simpatia, amizade e amor, só são possíveis se exercidos com respeito, em relação digna, sincera, verdadeira, clara, colaboracionista e com generosidade, baseada principalmente no grau de afinidade em cada momento, afinidade entre as pessoas que estão se relacionando ali, claro, não é? Em cada momento. Por que em cada momento? Porque a afinidade é dinâmica. De repente, com uma determinada pessoa, você tem mais afinidade, num outro momento, menos afinidade. É dinâmico isso, ok? Prevalecem aquelas características da personalidade da pessoa que são um pouco mais rígidas. Essas variam muito pouco, mas algumas outras que não são tão rígidas variam com o tempo. É isso que caracteriza, isto que é o resultado da evolução da pessoa, né? Uma das características da evolução é essa mudança na personalidade da pessoa, gradativa, às vezes até abrupta, ok? Quanto maior o grau desses ingredientes que eu falei aqui, né? Simpatia, amizade e amor, melhor a qualidade do exercício do afeto e suas maravilhosas consequências. Quanto menor for o grau, pior será a qualidade do exercício do afeto e suas terríveis consequências. É importante estar atento para o como se exerce o afeto. Afeto a gente sente, ótimo, mas é o modo de exercê-lo que é decisivo para o sucesso ou insucesso das relações. A começar para consigo próprio. A maneira como alguém se trata determina como essa pessoa tratará aos outros e vice-versa. Ok? Somos seres essencialmente relacionais e afetuosos. O vetor vida depende da maneira construtiva como nós nos tratamos uns aos outros. Se alguém mata alguém, todos perdem. A relação humana perde. Se alguém cura alguém, todos ganham. A relação humana ganha. Não fomos feitos para a guerra. Essa atividade demonstra o grau de doença em que ainda estamos. Se numa guerra matamos vários inimigos, temos prazeres imediatos de descarga de ódio que pode ser o fruto da vingança realizada ou da raiva. Se fizermos verdadeiramente as pazes com apenas um desses inimigos, num abraço reconciliador, temos o contentamento existencial, uma sensação de harmonia indescritível, porque sentimos que estamos exercendo a nossa natureza básica, que é a da interatividade construtiva. O afeto em relação a todos e a tudo é o nosso estado natural. Violência, ódio, raiva, sarcasmo, arrogância, ironia são sintomas de distúrbios relacionais, a começar para consigo mesmo. Para ser digno na relação, o afetuoso não precisa devolver na mesma moeda se for atacado. Basta não seguir com a proximidade pessoal, mantendo o agressor como alvo de amor. Você vai para a distância saudável, mas não deixa de manter amor por aquele ser, por aquela pessoa, por aquele ser. Ah, mas agora eu estou com raiva. Tá bom, então você faz uma meditação, mas faz mesmo com raiva, faz uma oração lá para ele, ou para o anjo de guarda dele, para o seu anjo de guarda, em seguida, para estabelecer um canal de luz entre vocês, ou manter o canal de luz entre vocês, ou priorizar o canal de luz entre vocês. Tá? É essencial, porque se você prejudica alguém, você está se prejudicando. Essa conta vem parar na sua porta, você prejudica, efeito dominó. Você prejudica alguém, vai derrubando um atrás do outro, uma hora vem parar em você, porque a relação humana... Os humanos são um organismo inteiro. É como se a sua célula da unha do pé brigasse com a célula do seu joelho. Ok? Um destrói o outro, digamos que fosse possível. Essa destruição, o corpo todo paga. Ok? Ou a célula do joelho vai lá
e violenta, causam mal para a célula da unha do pé, ok? A célula da unha do pé prejudicada vai prejudicar o vizinho, a célula vizinha, e assim vai, até que vai cair sobre a célula que compõe lá o joelho, aquela célula que agrediu a célula da unha do pé, ok, gente? É um organismo só, ok? Não precisa devolver na mesma moeda se for atacado, basta não seguir com a proximidade pessoal, mantendo o agressor como alvo de amor. Desafinidade não tem cura, mas tem remédio, que é a distância saudável. Nada radical, porque as pessoas podem mudar, e se mudarem para melhor, é sempre bom conferir. Lembra que eu falei que a afinidade é dinâmica? Então, nesse momento, vocês são desafins. Tem muito pouca afinidade ali, então não justifica um convívio, mas manda energia boa, ok? Esteja aberto para receber também. Mas sempre sabendo que em algum momento poderá haver uma sincronicidade, uma sincronicidade entre vocês, amorosa. Ok? Porque a gente é dinâmico, a gente está crescendo, a gente está mudando. É bem lentinho, não dá para perceber muito. Principalmente a nossa impaciência não deixa a gente perceber o nosso crescimento. Mas a gente está crescendo, não é? Todos nós precisamos nos relacionarmos bem uns com os outros. Esta é a nossa natureza saudável. Se o distanciamento pessoal não for possível, então resta o distanciamento interno. Trate com dignidade, porque você é digno. Ok? Mas a outra pessoa foi muito indigna, fez isso, fez aquilo. Não, isso é uma questão dela. O abalo, a dissonância, a desarmonia dessa pessoa, o desalinhamento dessa pessoa não pode te desalinhar. Desalinha porque a gente entra na frequência, quer vingança, raiva, tudo no automático, é a sombra falando, né? Mas aí, meditando muito, é o tal do custo. Do custo do afeto. Estamos falando do preço, mas do custo, né? Então você tratou bem do custo, você está bem afetuoso, você meditou muito, então aí você está pronto para ter uma relação digna. Ok? Então, se não está conseguindo, né, manter tratar com dignidade aquele agressor, se não está conseguindo, medita mais. Ok? Deixe somente para o outro a desarmonia. Tarefa difícil essa, dificílima, às vezes quase impossível, mas de alguma forma você atraiu essa situação para você. Talvez você tenha atraído essa situação para você para testar as suas próprias convicções amorosas. Aproveite então a oportunidade para fortalecê-las, treinar a harmonia no meio da desarmonia. É bom lembrar sempre que durante esse convívio desarmonioso, você deixou no outro uma preciosa semente de harmonia, e um dia, creia, ela brotará. O afeto é o nosso estado natural saudável e é também, consequentemente, o nosso principal movimento, que eu prefiro dizer aqui, anedoticamente, o nosso movimento original de fábrica, o afeto, né? É com afeto que nos relacionamos e de forma saudável. O resto é doença. Afeto é saúde. Todo mundo quer uma coisa, ser bem tratado. Tratemos bem e cada vez melhor a nós próprios e aos outros, porque quase sempre o mundo nos trata da forma como o tratamos. Tratar bem dá trabalho. Quem maltrata, trabalha dobrado. Aprender o afeto saudável pode parecer caro, mas exercer o afeto saudável é um barato. Aprender a ser afetuoso, enfim, vale qualquer custo. A vida muda para muito melhor. Exercer o afeto na excelência, não importa o preço, está barato. Porque isso vira um patrimônio, como eu falei, inalienável de uso vitalício. Não importa o custo, não importa o preço, mantenha o seu foco exclusivamente no afeto. Gente amada, gente querida, dessa forma eu encerro aqui o nosso encontro, o nosso Foco no Afeto de número 284, cujo tema foi afeto, custo e preço.